estamos de volta. Foco na missão. Vamos agora aprendermos a usar os numerais. Emprego dos numerais. Vejamos algumas regras sobre essa classe gramatical. Primeiro, há diversas regras importantes e interessantes para a leitura dos numerais e para a sua escrita por extenso, como, por exemplo, a que determina a interposição da conjunção e entre as centenas e as dezenas e entre estas e as unidades. Não é ao bel prazer do cliente. A gramática já codificou isto. Em decorrência dela é que o numeral 2.662.385 é lido por extenso desta maneira. O E, ele é reiterado. Essa reiteração é determinada pela gramática. No caso das consultas, o mais lógico é pensar primeiro na existência de um modo mais conceitual e apurado de dizer e escrever. Preste atenção na letra A. 83 inteiros e 47 centésimo por cento. Mas você conhece alguém que fale desta forma? B, 3 décimos por cento. É claro que essa leitura é a rigorosa, mas as pessoas tendem a simplificar isto. O par desse modo mais clássico também se posta outro mais simples. Quer dizer, em paralelo com aquela forma mais erudita, existe essa forma mais despojada. 83,47% e 0,3%. É claro que você fica nessa segunda praia. Está errado, Cláudia? Não, igualmente correto. A leitura dos ordinais não oferece dificuldade até que se chegue aos números 3, 4 ou mais algarismo. Como ler o ordinal octogésimo sétimo? Vamos reler? Octogésimo sétimo. Tem de marcar a tônica, né? Porque são ordinais não acionados diariamente. Então, para pronunciar, temos que desacelerar. É dessa forma. Já está dada a resposta? Se, entretanto, o número em questão ultrapassar 2000, como devemos ler? O primeiro algarismo será lido como cardinal. 2 milésimo, 300º, 45º. É a leitura correta desse desenho. Conforme a tradição do idioma, quando o número é redondo, costumamos empregar somente o ordinal. Lê-se como segundo milésimo. Segunda dica de como escrever, de como ler esses numerais. Na designação de soberanos, reis, príncipes, imperadores, papas, séculos, livros e partes de uma obra, capítulo, parágrafo, tomo. O que deve acontecer, Cláudia? Quando o numeral é posposto ao substantivo, usa-se os numerais ordinais até décimo. Daí em diante, deve-se empregar os cardinais. Se tiver anteposto, o ordinal é obrigatório. Claro que você vai ter de parar e memorizar esses comandos. Vou reler e você vai se organizando. Na designação de soberanos, reis, príncipes, imperadores, papas, séculos, livros e partes de uma obra, partes como capítulo, parágrafo, tomo e etc., existe uma regrinha que vai nortear a sua pronúncia ou a sua escrita. Quando o numeral é posposto,
aparece depois do substantivo, usa-se os numerais ordinais até o 10º. E depois, Cláudia, daí em diante, deve-se empregar os cardinais. Mas muda se esse estiver anteposto, aparecendo antes do substantivo. E se estiver anteposto, o ordinal é obrigatório e ponto final. Vamos para os exemplos. Ao Papa Paulo VI, olha lá, não passou de 10, é o ordinal. Sucedeu João Paulo II, não passou de 10, continua ordinal. Tempos depois, chegou o Papa Bento XVI. Cláudia, por que não 16º? Porque passou de 10. É para decorar, ok? No século XIX, a Revolução Industrial revolucionou o mundo. Você prestou atenção? Apareceu o substantivo e o numeral posposto. Se esse numeral não passou de 10, vale o ordinal. Mas se passou de 10, entra no circuito um cardinal. Este é o livro 10º da minha coleção. Meu aluno tem de passar de 10, não pode ser o 10. O rei Luís XV e o rei Henrique IV marcaram seus séculos. Você percebeu? Um passou de 10, acionamos o cardinal. O outro é inferior a 10, acionamos o ordinal. No século III do livro de Lucas, no capítulo 3º do livro de Lucas, há uma passagem interessante. Terceiro, porque ficou aquém do 10. Após o parágrafo 9º ao parágrafo 10º, os dois foram ordinais porque o limite é o 10. O quinto rei da dinastia suméria foi Hammurabi. Terceira informação sobre a classe gramatical numeral. Em textos legais, ou seja, na linguagem jurídica, os artigos, incisos, decretos, portarias, regulamentos e parágrafos numerados até 9 são lidos como ordinais. Do número 10 em diante, são lidos como cardinais. Além disso, flexiona-se o numeral em gênero para a identificação de páginas e folhas, preferencialmente. Se estiver anteposto, o ordinal é obrigatório. Antes do artigo 10, você prestou atenção que agora não mais falaremos em 10º? Porque mudou a natureza do texto. Vem o artigo 9º da Constituição. Encontrei a explicação nas páginas 22. O 22º decreto foi revogado. Quarta indicação sobre como usar os numerais. Na identificação de casas, apartamentos, páginas, dias, que não em meio jurídico, empregam-se os cardinais. Se anteposto, usa-se cardinal. Moro na casa 6 da vila. Leia, por favor, na página 3, a sinopse. Dia 4 de setembro é meu aniversário. Moro no 23º apartamento do prédio. Quinta informação. Em relação ao primeiro dia do mês, deve-se usar o ordinal. Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2016. Evanildo Bechara, porém, defende tanto o uso ordinal como cardinal. Sexta informação. Com relação às datas,
podemos ou não usar aos ou a ou em 3 comandos em preposições. A presidenta tomou posse 2 de janeiro de 2015. A presidenta tomou posse a 2 de janeiro de 2015. A presidenta tomou posse em 2 de janeiro de 2015. A presidenta tomou posse aos 2 de janeiro de 2015. E a presidenta tomou posse no dia 2 de janeiro de 2015. 7ª informação: não se usa o ponto entre os numerais quando estes designam datas. Nos demais casos, o ponto deve ser colocado entre as centenas e milhares. Escrevi isto no dia 13 de junho de 2014. A livraria tem mais de 1.500 obras portuguesas. Valor discursivo. Agora, quando nós falamos em valor discursivo, nós acionamos um contexto. Nós queremos agora interpretar esse numeral dentro de um processo comunicacional. O mundo classificatório agora passa a ter pouca relevância. Agora é a classe gramatical numeral no aqui, no uso, no discurso. O numeral pode ser usado para atender às demandas estilísticas e a demandas meramente textuais. Em outras palavras, o autor de um texto, ao fazer uso de um numeral, pode indicar outros valores que rompem a ideia do simples numeral dentro desse contexto. Por exemplo, muitas vezes o numeral é usado para enfatizar determinada ideia e outras para depreciação. Vamos nós? Já bati nessa tecla 1000 vezes. É a famosa hipérbole, figura do exagero. Nós não batemos 1000 vezes nessa tecla, mas claro que causa um efeito fantástico. Meu aluno, eu já falei 1000 vezes para você que tudo vale a pena, você vai conseguir o seu sucesso. Cláudia, você não falou 1000 vezes, eu sei, eu só quero marcar ênfase. Deus é 10. E agora, esse numeral 10 está quantificando? Não, Cláudia, curiosamente ele está qualificando. É a nossa língua portuguesa a serviço da criatividade do homem. O homem, ele administra o idioma e faz com ele o que bem desejar. A língua portuguesa não pode ser mais forte que você, brasileiro. Você dita as regras, mas a nossa NGB foi elaborada por homens que estudaram com muita dedicação essa ciência. Então você está obedecendo a regras criadas por homens, beleza? Vem cá, vamos trocar 2 palavrinhas? Na verdade, é mais de uma palavrinha. Vamos trocar palavrinhas, é uma forma simpática de convidar alguém para uma conversa, para um diálogo. Vocês merecem 10 pela educação. O numeral tem o valor agora de aprovação. Agora convenhamos, você brasileiro, usa ou não usa essas intenções discursivas? Quantas vezes eu falo, meu aluno, você é 10. Quando eu falo você é 10, claro que eu estou usando o numeral a serviço da adjetivação. Eu não estou falando que você, meu aluno, está dividido em 10 partes. Não, eu não quero quantificar. É só para você entender que nem sempre o numeral, nem sempre ele é acionado no seu mundo cartesiano. Ele pode ser acionado no mundo criativo. E se é criatividade,
é valor discursivo porque só vale naquele momento. Apesar de a gramática normativa não registrar a flexão de grau dos numerais, na linguagem coloquial e em vários textos literários, os numerais são frequentemente flexionados em grau com acentuada expressividade. Você viu? Está a serviço da expressividade, do momento lúdico, criativo, com tom afetivo ou irônico. Paguei 5 por esta blusa. 5, isto não está certo. Para quem? Para a gramática. Ah, bem, não está certo para a gramática, mas para o português vivo, para o valor discursivo, para uma afetividade, para um coloquialismo, vale e cada vez mais usado. Quer me emprestar milão? Só um milãozinho. Viu? Parece cebolinha, né? Pega leve. Ele já é um cinquentão. Isso é tão frequente, né? Quarentona, cinquentona. É uma apreciação, depreciação? Depende do contexto. Mas quem vai negar que houve uma flexão de grau? Cinquentão, cinquentinha. Só vou tomar mais umazinha. Oh, meu Deus do céu, quantas vezes essa palavra é proferida numa sexta-feira à noite, numa night, não é verdade? Mais umazinha. O meu time foi para a segundona novamente. Meu aluno, eu tive de criar essa oração, porque agora é um momento de van, né? Compartilhando aqui uma fase triste. O meu time foi de verdade para a segundona. Botafogo, 2014, deu adeus para a elite do futebol brasileiro. Mas eu estou rindo porque eu sei que daqui a pouquinho ele volta. E se não voltar? Se não voltar, aí eu vou começar a ficar preocupada, eu vou ficar séria. Mas é só 2015, ele ficou com inveja do Vasco, que foi, mas já voltou. Pronto, momento de van acabou. Vamos voltar para o papo sério. Mais importante que isso, porém, é a função textual dos numerais. Eles têm a função de retomar referentes substantivos, evitando a repetição no discurso, a repetição de substantivos. Às vezes, também são usados para fazer referência a termos posteriores no texto. Esta função é brilhante. O numeral pode ser acionado na sua função anafórica, que é representar um termo antecedente, ou na sua função catafórica, que é se relacionar referentemente com um termo posterior, posposto a ele. Observe o exemplo. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e agora Neymar são verdadeiros craques do futebol mundial. No entanto, apenas o primeiro e o terceiro já conseguiram marcar mais de 1000 gols. E só um desse grupo já foi campeão mundial pelo Mengão. Mengão, um time aqui, né, do Rio de Janeiro, muito fraco. O sensacional Zico. E, Cláudia, onde está a brincadeira dos numerais? Olha lá. Perceba que primeiro e terceiro se referem a Pelé e a Romário, substantivos resgatados pelos numerais dentro do contexto. Não obstante, um se refere ao substantivo posterior, Zico. Sendo assim, os numerais são ótimos referenciadores para que evitemos desnecessárias repetições, porque para o mundo da produção textual, a repetição de vocábulos empobrece esse texto. Primeiro, que denuncia a sua pouca habilidade com os sinônimos da nossa língua portuguesa. E observe que sinônimo não necessariamente substantivo para substantivo. Eu posso criar os sinônimos contextuais e poderá ser sinônimo de um substantivo o numeral, o pronome, o artigo,
vai depender da sua habilidade na hora de produzir esse texto. Hora de praticar? Claro que é hora de praticar, mas antes você quer o tempo, né? Para revisar esse último momento teórico. Então você fará exatamente isso. Nós terminamos o nosso bate-papo com a classe gramatical numeral. Ela é mais simples, desafia menos, mas não é menos importante. São 10 classes gramaticais que estruturam a nossa morfologia. Essas 10 classes gramaticais são usadas e muito por nós no nosso processo comunicacional. Essas classes gramaticais estarão todas presentes nos textos da vida, nos textos dos concursos públicos e nos seus textos diários, porque nós precisamos delas para transformar as nossas ideias, que é conhecimento privado, em textos publicados e aí dar acesso para as pessoas a interpretar nossas verdades. Mas, claro que existem classes que caem mais e outras que são pouco recorrentes. Numeral e interjeição são essas duas que aparecem mais timidamente. Muito bem, meu aluno, você agora vai revisar tudo que foi apresentado, vamos para os exercícios e ainda hoje nós conversaremos sobre interjeição, que é uma outra classe gramatical muito interessante, interessantíssima. Legal? Então, até daqui a pouco.